Oi, aqui é Daniel e hoje eu estou numa ilha sensacional. Eu estou em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, e hoje o passeio é por aqui. Agora, muita gente sonha em ir para uma ilha deserta, né? E foi o que aconteceu aqui com o nosso João Gonçalves Arco, dessa estátua aqui. Ele que descobriu lá no século XV o arquipélago da Madeira. E era completamente deserto, ninguém morava aqui. Só que agora esse descobriu é muito entre aspas. Porque já tinham rumores, né, que realmente existia um arquipélago aqui nessa região, até porque as Ilhas Canárias, que já eram bem conhecidas nessa época, elas ficam a 500 quilômetros daqui. Então tudo leva a crer que o Zarco já tinha ouvido falar que tinha algumas ilhas aqui. De qualquer forma, o mais provável é que ele foi forçado a parar aqui quando ele estava indo em direção a Guiné e acabou pegando uma tempestade. Os barcos ficaram à deriva e tal, e ele acabou encontrando aqui um refúgio. Ele acabou encontrando um lugar para parar que ele deu o nome de Porto Santo, justamente por ter salvado ele. E Porto Santo hoje é uma das ilhas aqui do arquipélago. Essa aqui é a Sé do Funchal, ou Catedral, né? Daqui da cidade, e ela é um dos poucos prédios que sobreviveram praticamente intocados desde lá do início da colonização portuguesa aqui na ilha. Porque logo assim que os portugueses chegaram aqui, logo um pouquinho depois, o Dom Manuel I, o rei, já manda construir essa catedral aqui. E ela é finalizada bem no iniciozinho já do século XVI, 1515, mais ou menos, 1514, ela é terminada. Então é bem interessante ver, vamos lá dentro dar uma olhada, que é um exemplo legal de construções dessa época. Uma coisa que chama logo a atenção é esse teto de madeira incrustada. Repara só, são vários tipos de madeira e elas são colocadas uma dentro da outra. E o teto é todo assim, 100% assim. Esse é um dos trabalhos desse tipo, é um dos melhores exemplos desse tipo de trabalho aqui. O Dom Manuel também manda construir esse altar aqui, né, obviamente. Lá embaixo, ó, são aqueles quadros lá, é a Paixão de Cristo e a vida também da Virgem Maria. Muito bonito, né? E apesar da fachada da catedral ser bem, digamos, bem clean, né? Vale a pena vir até a parte de trás, só para ver aqui, ó, esses pináculos no estilo manuelino, que são essas pontas retorcidas ali, tá vendo? E
a famosa Torre do Relógio, que é a mais alta aqui da região, domina toda a região aqui do centro da cidade. Só que infelizmente não dá para subir nela. Provavelmente tem uma bela vista. Lembra do João Zarco, né? Que chegou aqui primeiro e tudo? Pois é, ele acaba voltando para Portugal, decidido a retomar aqui as descobertas dele pelo arquipélago da Madeira. Então ele volta até aqui, já sabendo que tem outras ilhas, e aí que ele encontra a maior delas, justamente a ilha onde fica aqui a cidade do Funchal, que é essa sim, Ilha da Madeira, que ganha esse nome pela quantidade de árvores que tinha aqui, de tão fértil que é o lugar. Sabendo disso, mais tarde, os portugueses resolvem se estabelecer aqui e tudo mais, e plantam duas coisas que deram muito certo. Uma é a uva, vinda da Grécia, e outra, a cana-de-açúcar, vinda da Sicília. Os dois dão muito certo, e no início, principalmente, a cana-de-açúcar dá muito certo. E aí a Europa inteira começa a comercializar com a Ilha da Madeira, porque queria esse açúcar, queria adoçar mais a vida, e era um privilégio ter isso nesse período, né? E como você pode imaginar, nesse período que um produto super cobiçado era produzido aqui, vários comerciantes vieram para cá, muita gente veio para cá, se estabeleceu aqui, comercializou por aqui, entre eles esse cara aqui que dá nome a essa praça, ó, o Cristóvão Colombo. Pois é, ele veio para cá também comercializar o açúcar, cana-de-açúcar, antes ainda nas navegações para o Novo Mundo, das navegações para a América. Dizem até que depois que ele passou aí para a América, ele sempre usava esse ponto aqui como o último ponto da Europa, digamos, uma forma de que ele parava os navios aqui para abastecer com suprimentos e tudo mais antes de seguir viagem. E essa praça aqui é bem simpática, é uma praça bem mais moderna hoje em dia. Ela, até o final do século XIX, mais ou menos, eram vários armazéns de cereais. Depois foi tudo posto abaixo e, mais tarde, na década de 70, teve um grande incêndio. E hoje ela é uma praça moderna, onde o pessoal vem para aproveitar um pouco o sol, tomar uma bebida e curtir a cidade do Funchal. Quando o Brasil entra no cenário da cana-de-açúcar, fica difícil para a Ilha da Madeira, eles acabam abandonando, mas a cana-de-açúcar deixa suas heranças. Uma delas é essa aqui, ó, a poncha, uma bebida super tradicional daqui da Ilha da Madeira, e lembra muito uma caipirinha, muito mesmo. A receita mais tradicional aqui é o aguardente de cana com mel, limão e laranja, né? Suco de limão e laranja. Mas, assim como a caipirinha também, tem várias outras receitas feitas com várias outras frutas e tal. O gosto é bem parecido realmente, mas ainda assim é tradicional daqui. Conta um pouquinho de toda essa história, por isso eu acho que vale a pena provar. Olha que belo cenário, ó. A orla aqui de Funchal, que são hotéis e condomínios e tudo. Belo lugar, né? Mas eu quero que você preste atenção nessa história aqui. Daquela ponta ali, ó, daquele forte, ali é um forte, mas autodenominado Principado Ilhéu da Pontinha. E Principado mesmo, algo independente, como se fosse um outro país, como se fosse, sei lá, Mônaco. Esse daí é o Forte São José. Ele tem uma história no mínimo interessante. Primeiro, ele é bem pequeno, tá? Ele, sei lá, eu diria que é do tamanho de um apartamento de 2, 3 quartos, não muito maior do que isso. E ele é interessante porque no ano de 1903, é legal guardar essa data, ele foi vendido para um particular. E mais tarde, no ano 2000, foi revendido. E quem comprou foi um professor de arte chamado Renato Barros, no ano 2000. E o Renato resolveu rever toda a documentação, entender melhor o lugar e reativar o máximo que desse. Nesse ponto, ele entendeu
que ele poderia transformar isso num principado, numa área autônoma mesmo. É claro que a Constituição e tal, toda a lei portuguesa não permite você separar o país e tudo. Mesmo na época da monarquia já não permitia, na República também não e tudo. Porém, no ano de 1903, foi justamente um momento que a coisa estava um pouco confusa. E provavelmente, ou pelo menos não tem uma lei muito demarcada, e deixa essa brecha no ar. E é por conta disso que o Renato e a sua família, que moram aí, inclusive são os moradores do Principado de Ilhéu da Pontinha, que é o Renato, a esposa e 2 filhos, eles estão aí estão correndo atrás dessa situação. O quanto isso vai acontecer ou não vai, eu não sei, é difícil saber, é um impasse, mas seria legal conhecer um príncipe, né? Quem sabe na próxima. Olha que bonito. Essa aqui embaixo é uma das piscinas naturais da Ilha da Madeira, tem algumas outras. Essa aqui é a Doca do Cavacas. Ela é razoavelmente famosa, vamos dizer assim, não tão turística quanto outras, mas já tem o seu turismo também. A questão é que aqui tem um visual sensacional. Hoje ela não está muito movimentada, a gente está no mês de fevereiro, bem diferente do alto verão, que ela fica lotada. Aqui tem uma infraestrutura legal, de cadeiras e trocadores, banheiros e tal. Mas tem sempre também um aventureiro que resolve pular na água mesmo em fevereiro. Apesar de estar agradável, ainda não dá não. De qualquer forma, o visual daqui é incrível, o que faz até as pessoas que estão acostumadas pararem para ver o pôr do sol por aqui. Esse aqui é considerado o melhor museu de arte aqui da Ilha da Madeira. Esse é o Museu de Arte Sacra do Funchal. Ele fica nesse belo palácio aí que já foi de um bispo lá pelo século XVI e numa praça também bem bonita. Lá pelo século XV e XVI, os grandes comerciantes de cana-de-açúcar, né, que tinham bastante dinheiro, procuravam uma forma de buscar salvação religiosa, né, e tal, e resolveram comissionar obras de arte sacra. E pagaram alguns dos artistas mais importantes lá do século XV e XVI, vários inclusive da Bélgica, para fazer arte de primeira qualidade, para que eles enfeitassem as igrejas da cidade, suas próprias mansões, né, aqui chamadas de quinta. E, bom, mais tarde, na década de 1950, para proteger todas essas obras, elas foram trazidas para cá e onde estão em exposição hoje em dia. Então dá para ter uma ideia de quanta coisa boa tem aí, né? Quando você estiver aqui, é importante lembrar que todas essas peças aqui, né, já pertenceram à maior arquidiocese que o mundo já viu. Isso porque durante alguns, mais ou menos uns 20 e poucos anos, a arquidiocese aqui do Funchal, ela era também responsável por todas as colônias do Império Português, lá mais ou menos em 1500, 1520, por aí. Então, era realmente uma extensão gigante, né? Que passava pelas Américas, passava pelas colônias da África, a Ásia e por aí vai. Essa aqui, por exemplo, essa é uma cruz processional que manuelina, que é inclusive o nome, porque foi feita, foi mandada fazer, né? Comissionada pelo Dom Manuel, ele mesmo. E repara só os detalhes, né? Essa aqui não é ouro, é prata dourada. Mas muito bem feito. Um exemplo do estilo manuelino até.
com elementos, né? Se você reparar aqui, ó, lá tem o escudo de Portugal, as duas esferas armilar do lado, que era um símbolo do Dom Manuel, que você vê muito na arquitetura manuelina também. Incrível, né? Aqui dá para ter uma ideia da fama, né, do poder que eram as grandes navegações lá do século XV, principalmente. Essa aqui é chamada de naveta. Ela é um lugar para guardar incenso. O incenso é usado em rituais cristãos já há muito tempo. A ideia era que, principalmente, conforme a fumaça suba, ela leve a oração para o céu e tudo, entre outras funções. Mas fato é, nem sempre o lugar de guardar incenso era nesse formato de embarcação, né? Nesse formato aí de caravela ou de barco. Ele foi se tornar assim durante esse período, porque era justamente um período muito forte, né? Um período que a exploração chamava muito atenção, fazia sucesso e, pelo jeito, também virou uma espécie de moda copiar o formato dos barcos. E não só o trabalho em metais, mas também em madeira. Era incrível, olha esse aqui, ó. E aqui tem a Última Ceia, quase que em tamanho real, em madeira também, esculpida. E talvez você não reconheça cada uma dos apóstolos, mas tem um que fica fácil saber quem é, né? Esse críptico aqui é do Gerard David, um dos grandes aí dos pintores flamengos. E é a descida de Cristo da cruz, ali no centro. Aí é críptico porque ele é dividido em 3 partes, né? Então, a descida da cruz ali de Jesus. E é interessante, são os comerciantes que pagaram por essa obra, que foi feita na Antuérpia, na Bélgica. É aquele dali, ó, que está ajoelhado. E a esposa dele do lado de cá. Eles que pagaram por essa obra, que foram os doadores, né? Mais um exemplo de quem financiava podia aparecer. Ali no centro é o São Felipe e o São Tiago. E aqui é o Gonçalves da Câmara e a esposa dele do outro lado. O Gonçalves da Câmara era o neto do Zarco, do João Zarco, aquele que chegou primeiro aqui na Ilha da Madeira pelos portugueses. Essa também foi feita lá em Antuérpia, na Bélgica, uma das várias que foram feitas lá e trazidas para cá. E é provável que muitos desses que patrocinaram e tinham seu rosto colocado aí nunca foram até a Bélgica para se expor para o artista, né? Para ele copiar o rosto. O que muitas vezes acontecia é que um artista local fazia o rosto, fazia um desenho dessas pessoas aqui, e esse desenho era enviado para lá, para a Bélgica, para aí sim o artista que fosse fazer a obra mesmo copiasse e colocasse o rosto dos doadores. Aí tem mais. Lembra que não dá para ir na Torre do Relógio, ali que fica na Sé? Pois é, mas dá para ver aqui na torre do Museu de Arte Sacra, que dá uma bela vista aqui da cidade. E aqui você tem uma ideia melhor da ilha, né? Ou pelo menos do restante da cidade do Funchal. A entrada aqui no museu custa 5 euros
tá? Mas se você pagar mais 2 euros, ou seja, 7, você pode vir até aqui em cima nessa torre, que além dessa bela vista, você vai estar ajudando a recuperar esse incrível coral aqui de azulejo, que está sendo conservado, né? Recuperado, conservado justamente com esse dinheiro. Se você, assim como eu, também gosta de um dos lados mais importantes da viagem, que é a parte gastronômica, esse aqui é o lugar. Mercado dos Lavradores aqui do Funchal. Esse é o mercado popular daqui, né? Onde produtores locais vêm vender seus produtos. E aqui você encontra as maiores variedades de quase tudo que você possa imaginar. Vamos dar uma olhada. Ainda aqui do lado de fora, dá para ver um azulejo que mostra como era esse mercado antigamente. Repara, as tendinhas ali, olha. Isso ainda pelo final do século XIX. O pessoal vendendo peixe, flores. E ali no centro a fonte da Leda e do Cisne. Essa história da Leda, né, e do Cisne é, na verdade, a mitologia grega, que dizia que Zeus teria se transformado num cisne para seduzir a Leda e tudo mais. Bom, essa fonte não existe mais aqui no mercado, mas hoje você encontra ela lá na Câmara Municipal. E aqui você já tem uma ideia de como isso tudo era. Aqui dentro a variedade é imensa. Só de maracujá deve ter uns 5 tipos diferentes. É impressionante mesmo a quantidade de frutas e vegetais no geral que você encontra por aqui, né? Então, eu comentei que eram 5 tipos de maracujá, eu errei. Conversando aqui com o pessoal, eles estavam me explicando que nesse momento tem cerca de 7 tipos diferentes de maracujá aqui, porque varia, né? De acordo com a época do ano. Tem época que tem mais, época que dá mais, que normalmente é no verão. Chega até a ter 12 tipos diferentes de maracujá por aqui. Incrível, né? Outra parte importante aqui é da peixaria, que tem algumas dos peixes mais importantes e tradicionais daqui. Um deles é esse feiuso aqui, olha. Esse aqui é o peixe-espada preto. É bem tradicional aqui na ilha. E ele tem uma história interessante. Se você lembra das suas aulas de biologia, você vai lembrar que um peixe com olho tão grande é porque provavelmente ele vive em águas profundas, que é realmente o que acontece com o peixe-espada preto. Os trabalhos aqui da peixaria já estão encerrando, mas eu acho que dá tempo de eu contar um pouquinho de como o peixe-espada preto foi parar na mesa dos madeirenses. Desde que eles vieram para cá, os portugueses, eles sobrevivem do peixe, entre outras coisas do peixe. E sempre foi muito importante. E muito se pegava atum por aqui. Só que para pegar o atum bonito mesmo, você precisa de uma isca boa. Uma das boas iscas pro atum era a lula. E para pegar a lula, você precisava colocar num barco alguma fonte de iluminação para atrair a lula, para pegar a lula, para aí sim facilitar a pesca do atum.
Essa fonte de iluminação, na época que não tinha energia, era, entre outras coisas, entre outros peixes, um peixe chamado peixe-azeite, que também era pescado por aqui, com o intuito de tirar o óleo dele e transformar esse óleo numa fonte de energia. E não é qualquer lulinha, não. Olha o tamanho dessa lula aqui, ó. Vou botar minha mão aqui do lado para você ter ideia. Deve ter uns 60 centímetros, sei lá, 50 centímetros de lula aqui. Gigante, né? Continuando a história. O peixe-azeite, a gordura do peixe-azeite, né, o óleo dele, e tinha alguns outros peixes eram usados na iluminação, não só para a pesca da lula, mas também para a iluminação de casa. Imagina que não era um óleo muito aromático. De qualquer forma, numa dessas de ir cada vez mais fundo para conseguir mais peixe-azeite, lá meados da década do século XIX, um desses pescadores acabou pescando essa coisa bonita aqui. E, bom, sem entender o que era no primeiro momento, mandou para alguns biólogos que estudaram peixe, descobriram o que é. Deram o nome para ele e tudo. E, bom, acabou virando um prato bem tradicional aqui. Se come muito isso com banana, que também é outra coisa bem tradicional aqui da Ilha da Madeira. Agora, o peixe-espada pode viver até 1.500 metros de profundidade. É bem profundo realmente. E o pessoal estava explicando aqui que puxar ele num primeiro momento é difícil, porque ele ainda está vivo, está lutando e tal. Mas que depois de alguns metros, por conta da diferença de pressão, que ele vai subindo rápido, ele acaba inchando e facilitando, porque ele vai flutuar naturalmente. E ele também, depois de alguns metros de subida rápida, por conta da pressão, ele acaba morrendo. Então dizem por aqui que tem uma lenda que ninguém nunca viu um peixe-espada desse vivo, porque no momento de puxar, ele acaba morrendo justamente por conta da diferença de pressão. O que seria um problema, eu acredito, com esses dentes aí. Se ele resolve chegar vivo, eu acho que tem um problema sério. Mas há quem diga que sim, um ou outro já subiu vivo. Vai saber. É interessante notar que o peixe-espada, na verdade, ele existe em outras partes do mundo. Mas aqui na Ilha da Madeira ele é mais comum, porque tem que lembrar que a Ilha da Madeira é basicamente uma montanha de cerca de 6.000 metros de altitude, vindo lá das profundezas do oceano. E o que a gente vê, o que fica para fora, basicamente só um terço disso. Então, isso faz com que sair da costa, sair aqui para o litoral, rapidamente você já alcance águas bem profundas, o que facilita pescar esses tipos de peixe. Então, por isso que acaba sendo um prato bem tradicional aqui. Vale a pena provar. Tem vários outros pratos tradicionais aqui na Ilha da Madeira, mas esse é um dos mais clássicos, vamos dizer. E agora sim, o peixe-espada preto, né? Aquela espécie que a gente viu, mas bem apresentado, com banana, típica da região. Passeando aqui na Zona Velha, que era uma parte do bairro mais antigo aqui, do centro do Funchal. Antigamente isso aqui era cheio de armazéns e tal, dos comerciantes, mas hoje isso tudo deu lugar para bares e restaurantes bem animados aqui e tudo. E também, uma coisa que você vai reparar são as portas pintadas. Essas portas fazem parte de um projeto chamado Portas Abertas, que é na verdade de um espanhol, que a ideia foi justamente decorar as portas por aqui
e torna o bairro ainda mais interessante, então vale a pena reparar nisso tudo. E por aqui também, do lado de pinturas de pescadores, você vê uma emblemática foto do Winston Churchill, quando ele passou aqui pela Ilha da Madeira, pintando um dos belos cenários daqui da ilha. Esse aqui é o Museu Quinta das Cruzes. É uma típica quinta dos mais abastados da Ilha da Madeira. Quando os primeiros pessoas que vieram se estabelecer aqui, os primeiros portugueses, vieram para cá, eles construíram suas casas justamente aqui nesse entorno, numa região um pouco mais alta, aqui do Funchal. Entre eles o Capitão Zarco, o João Zarco também veio e montou sua casa exatamente aqui. Mais tarde que foi construída essa quinta aí mesmo, que já é uma espécie de um palácio, né? Uma mansão, que hoje é um museu. É o Museu de Artes Decorativas aqui do Funchal. Porque eu comentei antes sobre o Museu de Arte Sacra, lá onde está a arte sacra, arte direcionada para a religião dos grandes comerciantes. E aqui é o que está basicamente o resto. Então vamos dar uma olhada. Várias gravuras de artistas ingleses da Ilha da Madeira nesse período, início do século XIX. Então, se você quiser ver um pouquinho também, não só dos móveis, mas também de como era a Ilha da Madeira nesse período do século XIX, está aqui algumas imagens também interessantes. E algumas outras peças sensacionais, como essa harpa aqui, ó, do século XIX também. Repare os detalhes. E salas como essa aqui, ó, mais íntimas, digamos, onde tinha mesa de jogos e tudo, era onde reuniões aconteciam, as pessoas conversavam muitas vezes sobre negócios. E a ideia também era mostrar um certo requinte, um certo bom gosto em relação aos produtos aqui, os objetos. Um deles que chama muita atenção é esse tríptico aqui. Todo feito, como você já deve ter imaginado, em marfim. Olha essa sala de jantar aqui, ó. Tem que lembrar que os comerciantes, né, além de dinheiro na época, eles tinham também acesso de comprar produtos de várias partes do mundo. Então aqui o que você vê aqui é decoração e tal, muitas são inglesas, as pinturas são mesmo portuguesas e a porcelana, já sabe, né, chinesa. Outra coisa interessante aqui são essas caixas, as famosas caixas de açúcar. Era nessas caixas que o açúcar, os pães de açúcar, né, vinham do Brasil em direção a Portugal.
e acabavam chegando aqui. Essas caixas eram feitas com madeiras de boa qualidade, vindo do Brasil também. Então, quando chegava aqui as caixas, o pessoal pegava e reaproveitava, criando armários e, estantes e vários outros objetos. Então, todas essas caixas e armários que a gente vê hoje, na verdade, eram essas caixas. E tinham outras caixas mais elaboradas, que vinham até de outros países também, mas aí já com uma espécie de mala. Se você reparar, essa aqui, ó, ela tem alças, que ela fechada, ela vira uma mala que poderia ser transportada, tá vendo? E ela aberta seria mais ou menos assim, ó. Se você repara, são várias gavetas. E aberta ela pode ser um móvel, que pode colocar joias e objetos pequenos. E fechada ela vira uma mala. Agora, aqui você vai ter que confiar em mim, mas muitas delas também tinham uma gaveta como uma espécie de fundo falso, onde você guardava as coisas ainda mais valiosas. Essa, por exemplo, aqui embaixo, quando você abre, ali embaixo tem uma gavetinha escondida. É interessante ver, mas eu não consigo mostrar. Aqui essas cadeirinhas, olha. O que os mais abastados usavam para andar aqui pelas ruas e vielas do Funchal e também em outras cidades aqui da Madeira. Era carregado por outras pessoas, né? Esse aqui, por exemplo, é o palanquim, que era usado para andar em lugares mais estreitos. Ainda assim, quando era muito estreito, não tinha jeito. Aí tinha que usar uma espécie de uma rede, que era normalmente de seda e tal, para poder colocar aqui. Mantinha-se o bambu, né, em cima, mas embaixo fazia-se tipo uma rede mesmo de pano ou seda, para conseguir passar nas vielas mais estreitas. E aí mais tarde até fizeram gravuras mostrando um pouco isso. Em cima esse palanquinho que está aqui de metal e embaixo o que seria a rede, até brincando um pouco com o peso do pessoal. Aqui no jardim também tem duas janelas enormes e elas não se tem certeza de onde elas vieram exatamente, mas uma delas pelo menos se diz que foi trazida do Hospital Velho. Bom, de qualquer forma, elas são janelas muito interessantes, que elas são no estilo manuelino, e uma das características é justamente ter assuntos relacionados às grandes navegações. Então você pode ver aqui, ó, que tem os nativos, né, das muitas regiões onde os portugueses chegaram, tem plantas e animais exóticos também. Então isso é bem interessante de ver nesse tipo de arquitetura. E essa segunda aqui, ó, mais bem trabalhada, mas mantém o padrão. Tem também os nativos aqui embaixo, tem animais e plantas exóticas e tudo. Só que essa tem uma pequena diferença, que também tem cordas, tá vendo? Ali pelos cantos. Que era um outro objeto também muito feito, né, na arquitetura manuelina. Além disso, aqui no jardim ainda tem um orquidário sensacional. Pena que fevereiro não é um mês que favorece muito, mas ainda dá para ver uma ou outra por aqui. Hora de ir lá para a parte alta, ó, da cidade do Funchal, uma região chamada de Monte, não à toa. É bem mais alto lá, uns 500 metros acima. E a forma, com certeza, mais espetacular de subir é usando esse aqui, ó, o teleférico. Dá para ir também de ônibus, até a pé, se você tiver com bastante disposição. Mas acho que nenhuma
vai ser mais agradável e com a vista mais bonita, né? Vamos lá ver. E depois de 20 minutos, eu tô aqui em cima. É uma senhora subida, né? Mas é bem agradável e custa 11 euros só a subida. Se você quiser comprar ida e volta, sai tudo por 16. É uma espécie de desconto. Mas ainda assim vale a pena porque é muito bonito e você acaba chegando aqui em cima bem rápido também. Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora do Monte, uma das mais importantes aqui do Funchal. Fica bem no topo da região do monte, portanto tem essa vista incrível, né? E aqui do lado, aquela estátua lá, é de um personagem também importante aqui para a história da ilha e tudo, o Carlos I. Mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Apesar de ali no altar tá realmente a Nossa Senhora, né, que dá nome à igreja, a capela mais importante aqui, que chama mais atenção aqui, é essa aqui, ó. Aqui fica o túmulo do Carlos I da Áustria. Ele foi o último monarca de uma família super importante na história da Europa como um todo, que são os Habsburgo. E a história dessa dinastia, né, dos Habsburgos, ela começa lá pelo século X, com o Sacro Império Romano, e vai se estendendo, e os domínios passando por várias regiões da Europa. Então, Espanha, Holanda, Bélgica, Áustria, Hungria, Croácia, Milão, foi muito lugar aí. Inclusive Portugal também, durante o período, ficou todos esses lugares, em algum momento da história, pelo menos, ficou sob o domínio da família do Habsburgo. Por isso que é uma família que foi muito importante aqui para a Europa. E como é que, afinal, o Carlos I vem parar aqui na Ilha da Madeira? O resumo é mais ou menos o seguinte: o tio dele, o Franz Ferdinand, foi assassinado lá em Sarajevo, na Bósnia. E esse assassinato, você já deve ter ouvido falar, gerou uma reação em cadeia bem forte que acabou culminando na Primeira Guerra Mundial. E é ainda durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, que o Carlos I assume o trono da Áustria. Acaba a Primeira Guerra Mundial e o Carlos I acaba também sendo exilado. No primeiro momento ele vai para a Suíça, depois ele vem parar aqui na Ilha da Madeira, onde ele passa, na verdade, poucos meses. Ele chega aqui, mas logo depois ele acaba pegando uma gripe, que evolui para uma pneumonia, e ele morre mais ou menos 5, 6 meses depois de ter chegado aqui, e só com 34 anos. Agora, um dos motivos dele estar aqui numa estátua e tal, sendo homenageado, é porque ele se tornou um beato. Pois é, isso realmente aconteceu em 2004, quando o Papa João Paulo II beatificou o Carlos I. Daí, hoje ele tem essa homenagem aqui, o túmulo dele fica aqui também. Se discute até se esse túmulo não deveria voltar para a Áustria, ou melhor, ir para a Áustria, né? Mas, de qualquer forma, ainda não tem nada decidido, então fica aqui. Ainda atrai bastante monarquistas, né, que gostam desse período, que vem aqui ainda fazer uma visita. Como dá para imaginar, chegar aqui em cima antigamente era complicado, não tinha teleférico nem nada, então você tinha que subir a pé ou então no lombo de algum animal
Só no início de 1900 que foi construído ali, ó, o caminho de ferro aqui do monte, que passava justamente aqui. Vai daqui de cima até lá embaixo, no Funchal, e se você percorrer o caminho, você ainda vê alguns pedaços desse trilho antigo que foi desativado pelo período da Segunda Guerra Mundial. De qualquer forma, esse caminho passava por aqui, continuava mais 3 estações para cima. Essa casinha branca aqui era uma dessas estações, que é a estação do monte, justamente, que fica a 550 metros de altitude, conforme mostra ali. Se você quiser saber mais sobre essa história do caminho de ferro aqui do monte, eu recomendo que você entre aí. A antiga estação hoje é o centro de interpretação do caminho do monte, o caminho de ferro, né? Que mostra um pouco dessa história toda. Na verdade é uma salinha só, mas que já dá para ter uma ideia, porque tem bastante fotos e alguns objetos antigos, e dá para ter uma ideia de como funcionava. E o melhor, é de graça, então é muito rápido. Você estando aqui, eu realmente recomendo que você entre aí e dê uma olhada rápida. Tem os bilhetes antigos, tem o material promocional do turismo, da Madeira. Muito legal. Vale a pena dar uma olhada nesse pequeno museu. O Caminho de Ferro do Monte, ela foi inaugurada em 1900, mais ou menos, 1901. E era a forma mais eficiente, né, de subir naquela época. No início, apesar de no início, era o vagão puxado por cavalos, né? Depois que vieram as locomotivas e tal. Era uma das formas das famílias mais abastadas que vieram morar aqui em cima se locomoverem, né? E esse caminho de ferro foi inaugurado pelo Dom Carlos I de Portugal, não confundir com Carlos I da Áustria, que a gente falou antes, né? Ele veio até aqui, na verdade, ele é considerado o único monarca português que veio até a Ilha da Madeira. Nenhum outro veio até aqui. Ele veio para a inauguração dos caminhos de ferro aqui da Madeira, que era bem extenso, diga-se de passagem. Ele sai lá de baixo, repara aqui nesse mapa, ele sai lá de baixo, de baixo mesmo do Funchal, e vinha até 550 metros, mais ou menos, onde fica o monte, onde eu estou agora, mas ele ainda ia além, mais lá para cima, 3 estações adiante. Lembra que eu falei que você podia voltar lá para baixo de teleférico, né? Mas para que você vai fazer isso se você pode descer de uma das formas mais emocionantes aqui da ilha? Esse é o carro do Sexto, e ele existe aqui há pelo menos 150 anos que os madeirenses descem aqui a região do monte em direção ao Funchal. Assim, exatamente nesse carrinho sem roda. Ó, e aqui tem um deles para você ver. Ele é feito de vime, né? Daí o nome do Sexto. Com umas partes em madeira. Aí lá o sofazinho acolchoado. E embaixo, tipo uns esquis, né? Como se fossem patins com ripas de madeira que passam sebo, alguma coisa assim, para ele deslizar melhor. E esse vime é muito tradicional aqui da ilha também. Esses são os carreiros, os principais responsáveis por manter essa cultura. Claro que no século XIX, principalmente, o turismo cresceu e o que era só um transporte, né, se tornou também um passeio turístico, né, não deixa de ser. Mas de qualquer forma são os carreiros que têm a habilidade, principalmente, conhecimento e habilidade de fazer esse carrinho chegar lá embaixo sem acidente, porque é difícil, como você pode imaginar. Normalmente vão 2 deles empurrando e guiando. Eles têm, também interessante, que eles têm uma bota muito específica para usar. Repara que todos têm a mesma. E essa bota, ela tem uma sola de borracha bem grossa,
que é usada como freio, né? Para no momento que precisar frear um pouco na descida, porque um carrinho desse chega até uns 40, passa dos 40 km por hora. E se você repara, você vê que todos eles têm a camisa numerada, né, para seguir uma sequência aqui na hora do passeio. Então, se por exemplo o dia de hoje acabar no número 40, amanhã recomeça com o número 41 e assim vai. Aqui estão os preços, ó, 25 euros uma pessoa, 30 para 2 pessoas, 45 para 3 pessoas, que é o máximo que cabe. Tem alguns carrinhos diferentes, maiores do que outros, justamente para acomodar até 3 pessoas. E o caminho é curto, são só 2 km que vai daqui do monte até a região do Livramento. Olha, vou te dizer que me surpreendeu. Eu já esperava que fosse legal, mas eu ainda achei mais legal do que eu esperava que fosse. Gostei muito desse passeio. E é impressionante ver a habilidade dos carreiros conduzindo esse carrinho pelas ladeiras aqui, fazendo as curvas e numa velocidade que é realmente até chama atenção. Então é recomendado assim 10 vezes. O passeio é muito legal, mas o problema é quando chegava aqui embaixo tinha que voltar, né? Olha como é que era antigamente. Era nas costas mesmo que muitos carreiros desses subiam. Hoje em dia já não tem essa dificuldade. Vem o caminhão, pega todos os carros do cesto, leva lá para cima e os carreiros vão num ônibusinho ou então numa van lá para cima também. E pronto. Pronto para descer novamente. Então é isso, com mais uma bela vista aqui da cidade do Funchal, que a gente encerra o passeio por aqui. Espero que você inclua essa cidade, na verdade a Madeira como um todo, né, o arquipélago como um todo nos seus planos de viagem. E não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar mais e melhor. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Quando você estiver aqui em Funchal, né, também é legal ver aqui nessa parte do lado de fora, na sala de embarque. Aí quando você estiver voltando, na verdade, né, aí você tem acesso a essa parte aqui, que você consegue ter uma noção de como já foi, como era difícil pousar aqui antigamente. Esse aeroporto depois foi estendido e tudo. Hoje é um pouco mais fácil. Ainda assim, é um aeroporto complicadinho para o pouso, mas ainda assim os pilotos tiram de letra.